Então, aproveitando aí que já começou. Então, pessoal, vamos falar de força e rotação. E dentro dessa força e rotação, a gente fala sobre a gravitação universal, tá? Então, a gente vai falar mais sobre gravitação universal, que é o que está no pet de vocês aí. Então, antes de falar de gravitação universal, a gente tem que falar que os filósofos da antiga Grécia, da Grécia Antiga, eles começaram um estudo científico sobre o movimento dos corpos celestes. Antigamente, antes deles ainda, né? Eles atribuíam tudo isso aos mitos, às religiões, às figuras mitológicas. Então, esses filósofos começaram a romper com esses mitos e essas atribuições a deuses, essas coisas. Então, eles começaram a estudar o movimento dos corpos celestes baseado em estudos científicos. Né? O que aconteceu? Ptolomeu, segundo século depois de Cristo, ele criou um modelo de planetário que chama geocentrismo. Ele acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e a Lua tinham órbitas circulares em volta da Terra. E, ele, e os outros planetas, eles tinham o quê? E antes dava para ver, né? Júpiter e Saturno já dava para ver, tá? Até Orionu a gente sabe. Eles tinham órbitas circulares em torno de um centro. E esse centro tinha uma órbita em volta do planeta Terra. Então, eu vou mostrar um esqueminha aqui que explica sobre isso. Então, aqui temos aqui a Terra, a Lua e o Sol em volta. Esses pontinhos vermelhos aqui seria esse centro que ele falou. E essas bolinhas aqui ficavam circulando em torno desses centros, tá? Eles ficavam aqui em volta da Terra. Pra vocês terem uma ideia, o nome planeta vem de um. O significado do nome planeta mesmo significa astro errante, tá? Porque se você olhar bem as trajetórias das estrelas, quando a gente está parado aqui na Terra, em volta da Terra, elas fazem semicírculos, né? Assim, à noite dá para você ver elas fazendo assim, mais ou menos esse movimento, assim. Então, e tinha alguns objetos lá, algum astro que não fazia essa trajetória. Então, esse esquema aqui, ó, para vocês verem. Então, tinha alguns astros que faziam essa trajetória de verde aqui, ó. Não era igual às estrelas e a Lua e o Sol. Então eles falaram, então aquilo ali não deve ser uma estrela, não deve ser Lua, deve ser um astro errante, é um planeta. Então, deu o nome de planeta, tá? Então, seria isso. Por isso que se falava planeta. Isso é um esquema se visto aqui da Terra como que a trajetória, ou a órbita do planeta se fosse no modelo do Ptolomeu. E depois veio o Nicolau Copérnico, estudou muito tempo esse geocentrismo, tá? Nicolau Copérnico, ele criou o esquema de planetário do heliocentrismo. Ele falou que o Sol era o centro do universo. E que os planetas tinham órbitas circulares em torno do Sol. Tá? Então já era algo mais sofisticado um pouquinho, né? Mais simples de entender. E eu vou mostrar para vocês por quê. Esse era o modelo do Copérnico. O Sol está aqui no centro e os planetas, a Terra, tinha órbitas circulares em volta do Sol. Então, o Sol está aqui no meio, né? E a Terra e os outros planetas em órbitas circulares. Seria essa simulação aqui que eu coloquei aqui, ó, o Sol e os planetas com órbitas circulares em torno, ok? E eu vou mostrar agora um esquema que é os dois juntos, tá? Então, tá aqui, o heliocentrismo e o geocentrismo, né? Então, essa animação aqui dá para ver. Então, aqui seria o Sol como centro do universo e aqui a Terra. Então, se eu prestar bem, para você descrever esse movimento aqui é muito mais difícil do que o heliocentrismo, tá? Então, por isso que o heliocentrismo seria mais fácil de ser aceito, né? Então, é bem complicado, é um desenho bem complicado se eu for desenhar as órbitas aí. Beleza? Então, podemos passar para as leis de Kepler, então?
Então vamos continuar. Então, antes de falar do Kepler, tinha o Galileu Galilei. Ele também era defensor das ideias do Copérnico, tá? Ele usou alguns instrumentos ópticos que deu o quê? Que fortaleceu as teses das ideias do Copérnico. E ele também conseguiu enxergar luas em Júpiter, né? Tem umas 4 luas que Galileu conseguiu. E, segundo as suas observações, ele falou que a Terra não poderia ser o centro do universo. Tá? Não tinha como ser. Então vamos continuar aqui. O Kepler mesmo, Johannes Kepler, ele era discípulo, assistente de um cara que chamava Tycho Brahe. Acho que é assim que pronuncia. Esse Tycho Brahe, ele era muito bom para coletar dados e devia ter uma paciência muito grande, né, para coletar esses dados precisos, fazia grandes as observações, anotava tudo direitinho, então ele era um cara muito organizado, eu acredito, tá? Então ele tinha uns registros de informações preciosas, né, de precisas, aliás. Ele era bom para registrar, mas não sabia o que fazer com esses tantos de coletagem de dados que ele tinha. Quando ele faleceu, se a gente olhar a data de falecimento dele aqui, ó, de 601, o Kepler faleceu em 630, o Kepler herdou esses registros, tá? O Kepler trabalhou alguns anos sobre esses registros e elaborou 3 leis que descrevem o movimento planetário, que funciona até hoje. Tá? Então vamos lá. O que é a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler fala que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, e o Sol ocupa um dos focos. Então, para quem não sabe o que é um elipse, ou como desenhar um elipse, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma animaçãozinha que mostra o que é um elipse, tá? Tá aqui. Essas linhas vermelhas simulam um cordão. Um lápis aqui está até desenhado. E o F1 e F2 são os focos. Então você prende o cordão em 2 pontos fixos, que seriam os focos, e com o lápis você estica o cordão e vai tentando dar a volta em volta dos focos. Aí você consegue desenhar um elipse. Tá? Aqui é uma simulação de como que o planeta fica em torno do Sol, da estrela, em torno de elipse. Se fosse para da Terra e o Sol, isso aqui está bem exagerado, essa elipse. Tá? Mas tá para entender. Então, a lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler, descreve as órbitas planetárias como uma elipse. Tá? E a segunda lei de Kepler fala o seguinte: o segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Tá? O que significa isso? Vamos tentar explicar aqui. Então vamos simular aqui que a Terra está no sentido anti-horário aqui, da nossa visão aqui, tá? Fazendo esse sentido. Então, se ela for do ponto N, aí essa linha pretinha aqui é essa linha imaginária, tá? O segmento de reta imaginária que liga o centro do Sol ao centro da Terra. Então, do ponto N até o ponto M, vamos supor que ele demora 10 dias, tá? E do ponto L até o ponto K, ele também demora o mesmo tempo. Então, se é proporcional aos intervalos de tempo, essas áreas, esse segmento aqui vai varrer uma área igual a essa. Então, se aqui tem 10 dias, e aqui também, esse do L ao K, quer dizer que a área 1 é igual à área 2. Tá? Vou fazer outra animação aqui, que está aqui. Aqui é o seguinte, aqui está dividido em 6, como se fosse uma pizza. E se cada pedaço que foi dividido aqui, a Terra, o planeta percorrer no mesmo intervalo de tempo, quer dizer que essas áreas todas são iguais, tá? Isso aqui foi o tempo igual para cada área, cada segmento aqui da órbita. Quer dizer que cada área dessa tem a mesma medida, tá? São iguais. Tranquilos? Essa era a terceira lei de Kepler. Tá? Aliás, essa é a segunda lei. A terceira é essa agora.
terceira lei de Kepler fala que o quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Eu escrevi isso aqui errado. Ela é inversamente proporcional ao cubo. Deixa eu falar aqui. Depois eu reescrevo isso aqui e mando para vocês. É o seguinte. A terceira lei fala o seguinte. Primeiro, o que é um raio médio? Tá? Isso aqui é uma elipse, não é uma circunferência, então ele tem um raio médio. Então, esse ponto aqui seria o ponto mais próximo do Sol, esse aqui seria o ponto mais distante. Então, para me calcular o raio médio, eu vou medir essas duas distâncias, somar essas duas distâncias, e dividir por 2. Aí eu tenho um raio médio. E a equação fala o seguinte, que o período de revolução, que é o período é o T maiúsculo, ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo, é igual a uma constante. Em outras palavras, se eu fizer isso para dois planetas, vamos supor, pegar o período de revolução da Terra, elevar ao quadrado, e dividir pelo raio de órbita, raio médio da Terra ao cubo, é igual a uma constante. Se eu pegar a período de revolução de Marte, por exemplo, ao quadrado, dividir pelo raio médio de Marte ao quadrado, também vai dar o mesmo valor. Tá? Então é uma constante isso aqui. Kepler conseguiu essa terceira lei aqui. Então, essa aqui é a terceira lei de Kepler, tá? É essa equação aqui. Tá? Isso serve para planetas, órbitas e outras coisas, e outros movimentos de planetas, satélites, tá? Vou até mostrar uma simulação para vocês aqui. Antes, eu só vou falar sobre a gravitação universal e já falo. Então, temos a lei da gravitação universal. Essa aqui é do Newton, tá? Não é do Kepler. Então, o que fala essa lei? Que dois pontos materiais atraem com forças cujas intensidades são inversamente, aqui está diretamente inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Tá? Então, vamos explicar isso aqui. Então, se eu tenho a Terra e o Sol aqui, por exemplo, eu tenho uma força de atração entre eles. E essa força, esse F aqui, tem o mesmo valor desse, a gente calcula com essa equação e dê a distância entre eles, de centro da Terra ao centro do Sol. Tá? M maiúsculo seria a massa do Sol e M minúsculo a massa da Terra. Então seria essa equação. Qualquer força, que é igual a constante gravitacional universal, M de um planeta e M de outro corpo. Tá? O M de um corpo e a massa M minúsculo de outro corpo, dividido pela distância que os separa ao quadrado. E eu faço uma pergunta para vocês. Essa equação aqui, como é gravitação universal, ela só serve para corpos celestes ou serve também para a gente medir a atração entre duas pessoas aqui na Terra? Podemos usar essa equação para medir a força de atração entre duas pessoas aqui na Terra? Sim ou não? Não. Pode, tá, pessoal? Essa força de atração aqui, ó, serve para medir entre dois corpos qualquer. Essa constante aqui é universal, tá? Então, se você pegar duas pessoas aqui na Terra e medir a distância entre elas, dá para calcular essa força de atração entre elas. O que não dá é, por exemplo, o menino meio esperto, né, que às vezes quer paquerar uma menina, chegar e encostar e falar, oh, não, que tem a lei da gravitação universal e há uma força de atração. Aí a menina também estudou física e fala, não, mas essa força é muito pequena, não dá para ficar assim, né? Então, é uma força muito pequena, a gente não percebe. Mas dá para calcular sim, tá? Depois vocês calculem aí para vocês verem. Aqui tem uns dados que a gente dá essa equação da gravitação universal. O que que é o G mesmo? O G é a constante gravitacional universal. É aqui, ó, ela é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Essa constante, vocês não precisam se preocupar em decorá-la, porque se tiver algum problema que vai cair para vocês, com certeza tem que dar essa constante. A não ser que você vai fazer uma prova que está pedindo a constante. Aí vai ter que ter os outros dados aí. Mas essa que é a constante, tá? Como ela é universal, serve para qualquer planeta, qualquer estrela, qualquer dois corpos que existam no universo. E M, lembrando que M maiúsculo é a massa de um corpo, M minúsculo é a massa do outro corpo, e dê a distância entre eles.
Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem aqui dessa parte aqui, tá? Tá demorando? Não. Esse site, pessoal, é o site do FET, tá? phet.colorado.edu. Esse site que tem muitas simulações de física, de química, se eu não me engano, de biologia. Vocês podem ir lá e brincar à vontade, tá? Então aqui eu vou até pôr um pouquinho mais rápido e vou aumentar aqui um pouquinho aqui. Então esse aqui é o Sol e a Terra. Então a Terra está aqui orbitando em volta do Sol, tá? Então, se eu quiser ver o vetor da força, seria isso aqui. E aqui também, pessoal, eu posso aumentar a massa do Sol, tá? E posso também aumentar a massa da Terra, se eu quiser. Vou só desligar a força aqui. Aumentar demais, ele acontece isso. Então, vou diminuir aqui a massa do Sol de novo e deixar rolar mais. Começar de novo aqui. Vamos lá. Então tá aqui os dois. Foi mais rápido pra gente ver. Então aqui tá. Vou pôr a trajetória primeiro. E só a força de atração. Então isso aqui é uma simulação do planeta Terra em torno do Sol. É legal esse programinha que você pode escolher também. Se eu quiser colocar a Lua também, ó. A trajetória da Lua ali, ó. Deixa eu só desligar essa trajetória. A Lua tá ali em volta. E tem a força de atração entre a Terra e a Lua ali também. E também, se você quiser desligar da gravidade, para ver o que acontece, cada um vai para um lado aí. Você não se perde. Então é uma simulação boa, tá? É legal esse programinha aqui. É de graça, pessoal. Você pode entrar lá e tal. E brincar. E isso aqui é pra gente usar mesmo. Vocês também podem usar, tá? Não é só professor, não. Tranquilos? Então, vamos continuar aqui que tá quase acabando já essa parte. A gente fala sobre o movimento de satélites, tá? O que é um satélite, pessoal, que a gente lança lá no espaço? Satélite é um projétil lançado, que ele fica caindo ao redor da Terra. Na verdade, não é que ele fica caindo, eles jogam ele, quando ele é lançado em uma determinada posição. Se a gente voltar lá, tem que a gente pôr a Terra e o satélite também. De um jeito que, como a Terra está andando, ele vai colocar de um jeito que ele vai acompanhar, igual a Lua, tá? Então ele tem uma velocidade de lançamento, tem tudo um cálculo para fazer isso, tá? Então ele conseguir continuar em órbita. Aqui é uma imagem de um satélite em torno da Terra, uma animação. E essa parte aqui de azul, aqui, esse cone, seria a parte que ele está varrendo e observando ali, tá? Isso aqui é uma animação da ISS, que é a Estação Internacional de Espacial. Então, inclusive no YouTube tem, se você digitar ISS ao vivo, aparece eles filmando a Terra o tempo inteiro ali, tá? E é transmitido ao vivo, se vocês quiserem dar uma olhada. E para a gente achar a velocidade de satélite, essa primeira equação aqui é a raiz quadrada desse G, que é a constante gravitacional universal. Massa é a massa M é a massa do planeta. E R é a distância do centro ao satélite, tá? Do centro da Terra ao satélite. Essa outra equação, você calcular o período, quanto tempo que o satélite demora para dar uma volta. Então é 2π. Esse R é o mesmo desse, é a distância do centro da Terra até o satélite. E V é a velocidade do satélite, tá? Então, talvez vocês tenham, acho que nem tem exercício para usar, mas como no PET tocou no assunto, eu coloquei aqui. E aqui tem o nosso colega de trabalho, o professor, pensando, será que os alunos estão fazendo as atividades, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Vou deixar agora para